Escola a imagem do que aconteceu na cidade de Campinas. A Thalita Souza vem para atualizar porque olha a situação. Isso aí na tarde de ontem, gente. Isso aí, tudo isso na tarde de ontem. Ah, mas quantos milímetros? O que aconteceu? Um balanço dessa chuva de novo. É o terceiro dia de desastres naturais que acontece na cidade de Campinas. Às 16 horas e 24 minutos, vai pular o ponteiro na sua tela. A gente volta a falar com a Thalita Souza, porque ela traz as informações, ela traz os detalhes e atualizações. Olha só o estrago e um dos pontos que a Thalita Souza está. Thalita, primeiramente uma ótima tarde de sexta-feira para você. Boa tarde para você, Júlio, e a todos que nos acompanham. Pois é, né? Terceiro dia consecutivos de fortes chuvas aqui em Campinas. A gente fala ao vivo aqui do Jardim das Bandeiras 2 aqui em Campinas, então onde, como a gente pode ver, né, o cenário é bem complicado aqui para os moradores aqui do bairro Jardim das Bandeiras. Olha só, aqui bem onde nós estamos, né, bem onde aqui esse ponto exato, tinha uma ponte. E aí ontem essa ponte acabava passando, né, sob o córrego, e com a força da chuva de ontem, a água acabou derrubando essa ponte, ainda segundo os moradores, por volta das 6 horas da tarde, né, o horário realmente do pico da chuva mais forte de ontem aqui em Campinas. E aí, Júlio, foi um grande susto, um grande transtorno, né, para os moradores que vêm enfrentando desde ontem. Aqui, inclusive, nós temos imagens, né, um carro passava no exato momento em que a ponte acabou sendo derrubada, né, acabou caindo por conta da força da água. Por sorte, olha só, foi um grande susto, a imagem é impressionante desse carro sendo arrastado em volta desse córrego aqui ontem com a força da água, né? Mas por sorte, olha só, o motorista conseguiu sair a tempo e se salvando, né? Sem ferimentos. Foi um grande susto, né? Ele estava passando, né, no exato momento em que essa ponte acabava caindo, mas ele acabou conseguindo sair a tempo do carro, ele estava sozinho e acabou saindo a tempo do carro que acabou sendo arrastado. Esse veículo, inclusive, foi encontrado ainda hoje de manhã, já na região do bairro São José, né? Ele foi arrastado, a gente fala aqui do Jardim das Bandeiras, e ele foi encontrado ali na região do Jardim São José, hoje de manhã, onde então foi retirado da água, né? O morador aqui da região, inclusive, os moradores acabaram contando, né, que ele estava aqui ainda durante a manhã, relatando sobre esse grande susto que ele passou ontem no final da tarde. Olha só, essa aqui é uma das 4 pontes que caíram aqui em Campinas. E daqui a gente consegue observar os destroços, né? Inclusive uma retroescavadeira estava aqui há pouco tempo. Ela foi usada aqui pela Prefeitura de Campinas justamente para retirar pedaços da ponte que ainda estavam dentro desse córrego, né? E aí, como Campinas também ainda a chuva deve se estender ao longo da semana, eles acabaram retirando esses destroços, né, essas partes desses concretos da própria ponte, justamente para que a água não se acumulasse nas próximas chuvas, né? E aí, claro, trazendo um transtorno ainda maior. Ainda segundo a prefeitura, esses entulhos aqui, né, esses pedaços de concreto da ponte, ainda devem ser retirados nos próximos dias, né? Então, esses aqui trouxeram, né, ainda mais prejuízo a esses moradores. Essa aqui é uma ponte, então, que dá acesso tanto ao jardim, entre o Jardim Parque das Bandeiras, Jardim das Bandeiras, ao Jardim Icaraí. É uma passagem justamente entre os dois bairros, né? Que os moradores acabam, claro, para acessar, né, ter a rotina deles aqui para acessar um bairro ao outro. E aí os moradores estão tendo que fazer um desvio para acessar o lado contrário, que é a rua Manuel Militão de Melo, né, o lado contrário que a gente está vendo. Para acessar, eles precisam fazer um desvio pela região do Parque Osiel, né, justamente porque essa ponte foi construída para ter esse fácil acesso entre os dois bairros. E aí, por conta dessa queda, né, por conta que essa ponte aí acabou caindo ontem à tarde, esse acesso vai ficar um pouquinho mais difícil nos próximos dias, porque mais uma vez eles vão ter que fazer o acesso, né, fazer um retorno lá na região do Parque Osiel. Aqui a gente ainda nota o trabalho da Sanasa, justamente porque parte das casas ficaram sem água, né? Parte da canalização aqui de água foi comprometida por conta dessa queda dessa ponte, né? Então o trabalho da Sanasa segue por aqui justamente para poder reestabelecer esse serviço de água aqui dos moradores o mais breve possível. E essa aqui, Júlio, foi uma das 4 pontes que caíram aqui em Campinas, um dos pontos que trouxeram prejuízos para o campineiro. A gente tem uma reportagem completa sobre os estragos da terceira chuva de ontem, desta semana, né? Uma chuva forte, terceiro dia consecutivo de chuva aqui em Campinas. Vamos ver. Os transtornos foram registrados principalmente nas regiões sudoeste e sul da cidade, segundo a Defesa Civil.
Por volta das 7h50 da noite, a Defesa Civil contabilizava 34 ocorrências por conta da chuva forte, sendo 2 quedas de árvore, 2 árvores em risco, 4 imóveis em risco, 3 erosões em via pública, 3 muros em risco, 3 quedas de muro e 1 queda de ponte. Foram registrados ainda 16 alagamentos em imóveis. Essa casa, que fica no Jardim Santa Cruz, foi invadida pela água. Olha aqui como está, ó. Ó, minha avó não está na água, ó. Desesperado, um homem de 56 anos infartou ao ver a água entrando em casa na rua Ronaldo José de Souza Freitas, no Jardim Santa Lúcia. Ele não resistiu e morreu. Tentei ajudar, mas infelizmente foi tarde demais, porque acho que deu um infarto nele, morreu. Acho que já quando ele caiu, ele disse que estava morto, deu um infarto na hora. No Taquaral, a água também invadiu várias residências. A Avenida Princesa do Oeste foi tomada pela água da chuva e ficou completamente alagada. Um casal em uma motocicleta tentou enfrentar a correnteza e viveu momentos de tensão ao ter a moto arrastada. Um verdadeiro caos também na Avenida John Boy Dunlop, uma das principais da cidade de Campinas. O volume da água formou uma cachoeira na ponte. O alagamento travou o trânsito no Pissarrão e na Avenida Rui Rodrigues, bem na região do Ouro Verde. Olha, tem pessoas que tentaram ir de a pé atravessar, mas estão voltando para trás, porque chega ali perto da ponte, está muito mais fundo. Nesse outro ponto da cidade, no Jardim do Trevo, também houve alagamentos. Nessa rua, um carro ficou submerso e causou desespero nos moradores. Aqui perto do farol daqui do Trevo, aqui, ó, o carro tá lá. No Jardim Santa Lúcia também teve estragos. A correnteza arrastou vários carros que estavam estacionados na rua Clarindo Minelvino de Araújo. Misericórdia, Senhor! 2 pontes despencaram no Jardim São José. Um carro acabou caindo no córrego e foi arrastado pela correnteza. Córregos da Avenida Paulo Camargo de Moraes, no Jardim Novo Campos Elíseos e também no Jardim Eda, transbordaram e transformaram as ruas em verdadeiro rio. Emendou com um corgo aqui, família. Olha por nós aí, que negócio tá perigoso aqui, ó o corgo. Como é que tá? Uma mulher precisou ser resgatada após ter o veículo parado em meio a um alagamento na Avenida Doutor Carlos de Campos. No vídeo é possível ver o momento em que um homem se aproxima e ajuda a motorista a deixar o veículo. Segundo alerta do Centro Nacional de Monitoramento e alertas de desastres naturais divulgado pela Defesa Civil, há possibilidade de ocorrência de enxurrada em áreas urbanas, com alta declividade, onde o escoamento superficial é concentrado e com alta energia de transporte. Ainda há previsão de temporal pelos próximos 3 dias na cidade de Campinas. Tá, então, né, o balanço dessa forte chuva de ontem à noite. Mais uma vez falamos ao vivo em um dos pontos também que trouxeram transtornos, né? Que teve transtornos por conta da chuva de ontem aqui em Campinas. Só para a gente reforçar mais uma vez, Júlio, Campinas registrou então 103 milímetros de chuva em 2 horas, né? Muita água. O temporal aqui em Campinas, para passar um balanço, deixou pelo menos 31 famílias desalojadas. Campinas o prefeito Dário Saad, né, prefeito aqui de Campinas, decretou então situação de emergência aqui para o município. As residências que precisaram ser desocupadas aí por conta de estragos, né, tivemos 31 famílias desalojadas. Elas são do beco Mocazer, no distrito de Souzas, no total de 20 famílias. Jardim e Paussurama tivemos 10 famílias desalojadas e no bairro Satélite Íris tivemos uma família também desalojada. A informação que nós temos é que todas elas foram para casa de parentes e também de amigos. Foram então 4 quedas aqui de pontes, né? Além dessa aqui no Jardim das Bandeiras, onde nós falamos ao vivo mais uma vez. Tivemos também uma das pontes no Jardim Boa Esperança, no Parque Itajaí e também no Jardim Santa Letícia. Então, claro, trazendo aqui o balanço para vocês da terceira chuva, né, consecutiva, o temporal aqui em Campinas, no município. Aí o que a gente pode perceber, Júlia, então, mais uma vez o cenário aqui nesse momento,
logo cedo, né, fizeram esse trabalho de limpeza. Agora à tarde foi finalizado também com uma retroescavadeira, tirando esses pedaços de concretos da ponte que estava dentro, inclusive, do córrego, né? Então eles tiraram para uma medida de segurança, justamente porque Campinas ainda tem previsão de chuva entre hoje e também o fim de semana. Então eles tiraram para que a água não fique presa, né? Escoe aqui ao longo do córrego. A gente percebe aqui ainda dentro do próprio córrego, além, claro, de muito lixo, muito entulho que foi arrastado pela correnteza. Os próprios moradores acabaram relatando isso pra gente. E principalmente o que chama atenção são as partes de concretos, né? Então tem muito pedaço de concreto, muito pedaço de cimento da própria ponte que acabou sendo derrubada. Isso aqui, mais uma vez, segundo a prefeitura, deve ser limpo, né? Nos próximos dias, ainda não há previsão, eles não passaram uma previsão para que isso aconteça, mas eles tiraram o principal, né? Como eles dizem, o que estava realmente ali, acabava atrapalhando ainda um pouco mais por conta das fortes chuvas, justamente que eram esses pedaços maiores de concretos que estavam dentro do córrego e corriam risco de parar a água, né? Esperar a água ali para não deixar que ela corra aqui ao longo do córrego, como normalmente acontece. Então esse é o cenário por aqui. Ainda há interdição, então, aqui no bairro Jardim das Bandeiras, né? A gente mais uma vez fala ao vivo aqui da rua Ferdinando Turquete. Então a ponte da Ferdinando Turquete segue, ela acabou desabando, né? Então o trecho aqui todo da rua está interditado justamente por uma questão de segurança, né? Até mesmo dos próprios moradores. Perfeito, Thalita, já você retorna, quem sabe a gente consegue, devido às condições climáticas, fazer imagens aéreas ao vivo do local, mas olha só o cenário de destruição, os moradores acabaram aí observando só, né? Porque em momentos de chuva não dá para fazer muita coisa, é perigoso, né? Como a própria Defesa Civil fala e alerta toda vez. Então, agora é tentar se conformar com uma situação dessa. Tamanha a força da água, destrói então essa ponte que liga um bairro a outro. E aí as pessoas que têm para fazer é ficar observando o trabalho por parte do órgão público e torcer para que resolvam quanto mais rápido essa situação, para que eles possam ter o direito de ir e vir de um bairro para outro com mais qualidade, com mais agilidade. Parabéns para a Thalita Souza pela cobertura também. Ela volta daqui a pouquinho aqui no Tá No Ar Campinas.